Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cultura do Reino, eu sou o Robert Marx e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você sobre 5 princípios para você deixar de ser uma pessoa tola e se tornar uma pessoa sábia daqui para frente. Mas antes de continuar com esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal se você não estiver inscrito, também curtir e compartilhar para a gente alcançar mais pessoas e também ativar o sino para receber novas notificações, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Então galera, sempre quando a gente chega no final do ano é muito comum a gente fazer aquelas famosas listas do que nós queremos fazer no ano seguinte, as metas que nós queremos alcançar, não é verdade? Tudo isso é muito bom, tem seu lugar de importância, fazer uma faculdade, fazer um trabalho diferente, fazer um estudo bíblico, fazer isso, fazer aquilo outro, tudo isso é muito bom. Mas nesses dias eu me peguei em pensamentos e refleti a respeito do que eu quero ser. Então eu substituí a minha lista, ao invés de fazer uma lista sobre o que eu quero fazer, eu comecei a fazer uma lista sobre o que eu quero me tornar, o que eu quero ser. E nessa lista eu coloquei lá em primeiro lugar sobre o que eu quero ser. E o que eu quero ser nos próximos dias, meses e anos é uma pessoa sábia. E é interessante a gente olhar principalmente para a vida de Salomão, de todas as coisas que ele poderia ter pedido a Deus, ele pede sabedoria para governar o povo porque ele não sabia discernir, né, entre o justo e o injusto. E Deus deu a ele sabedoria. E Deus falou, cara, você não pediu riquezas, não pediu nada disso, mas você pediu sabedoria, então eu te darei sabedoria. E além de te dar sabedoria, eu te darei todas as riquezas dessa terra. Cara, aquilo me chamou muita atenção, que é algo que eu ensino para os meus filhos. Não peçam brinquedos, não peçam legos, mas peçam sabedoria, que através da sabedoria você vai adquirir as riquezas terrenas e também os tesouros eternos. Isso para mim é importantíssimo. E é interessante quando a gente lê até o livro de Provérbios, a gente fica impressionado com a sabedoria de Salomão, não é verdade? E aí quando a gente lê o livro de Eclesiastes, você fala, cara, Salomão se perdeu, literalmente. Porque o livro de Provérbios foi escrito no começo, no auge da vida de Salomão. E a gente faz devocionais, a gente faz um monte de coisa e é muito legal o livro de Provérbios. Só que Salomão ele se perde, né? Ele se entrega à idolatria, se entrega à imoralidade, se entrega a uma série de coisas que levaram ele para uma vida totalmente errada. E algo foi ministrado no meu coração, o seguinte: não se impressione com a sabedoria de Salomão de Provérbios, muito menos entre na depressão de Salomão de Eclesiastes. Cara, isso para mim foi muito forte. E eu tenho refletido muito sobre isso, né? Que nós devemos cultivar a sabedoria dos primeiros dias, mas também o temor dos últimos dias. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês aqui, para você deixar de ser uma pessoa tola e se tornar uma pessoa sábia, é o temor. O temor é o princípio, é o primeiro de tudo que nós devemos desenvolver na nossa jornada, se de fato nós queremos alcançar a sabedoria. Então imagina a sabedoria como uma escada, e nessa escada você tem degraus. E esse primeiro degrau é o temor. Talvez você esteja aí pensando, mas eu temo a Deus, não temo aos homens. Cara, a gente precisa tomar cuidado com as interpretações que a gente tem. Sabe por quê? Nós devemos temer a Deus, é o princípio de todos. Temor ao Senhor, né? Já diz, temor ao Senhor é o princípio de todas as coisas, é o princípio da sabedoria. E temor é diferente de ter medo, cara. Medo te afasta de Deus, te afasta de relacionamentos, mas o temor, ele te aproxima, porque o temor é uma reverência, um respeito que nós devemos ter com Deus, com as pessoas, principalmente com os nossos pais, os professores, governantes. Isso não significa que você tem que obedecer um conselho errado. Calma lá. Você precisa discernir. Por isso que a sabedoria, ela te ajuda a discernir entre o justo e o injusto. E você, com sabedoria, irá discernir isso. Então, tenha temor, cultive o temor. O temor é o princípio da sabedoria. É o primeiro princípio que eu compartilho aqui com você. O segundo princípio é ler e meditar nas escrituras, em livros, na Bíblia, para que você desenvolva a sabedoria. Todas as pessoas que eu conheço que são sábias
são pessoas que se desbruçaram nos estudos, na meditação. Talvez você fale assim, pá, mas eu não gosto de estudar, não gosto de ler. Cara, eu também não gosto muitas vezes. Mas não é sobre o que nós temos que gostar, mas sobre o que nós precisamos buscar, que vai desenvolver a nossa jornada para alcançarmos a sabedoria. Quando a gente olha lá em Josué capítulo 1 ou Salmos capítulo 1, que falam praticamente a mesma coisa, que para eles se tornarem pessoas prósperas e bem-sucedidas naquilo que eles estavam fazendo, eles precisavam ler e meditar dia e noite. Cara, isso é extremamente importante. E quando você lê e medita, você está adquirindo conhecimento. Se tem uma coisa que as pessoas não vão tirar de você, é conhecimento. Então, desenvolva, busque ler e meditar, leia a Bíblia, leia livros e leia até livros que não têm uma temática cristã, que vão te ajudar também até a ampliar um pouco mais o seu conhecimento. Mas, sobretudo, tenha um filtro para você ler e você não ser levado também por qualquer vento de doutrina. E olha que interessante, lá em Salmos 1 diz que aqueles que meditam na palavra dia e noite são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Existe uma diferença entre árvore e palha. A palha ela cresce rapidamente, mas ela não tem raízes e ela também não dá frutos, mas aquele que lê e medita é como uma árvore, por mais que ela cresça lentamente, ela está fixando as suas raízes, ela está tendo fundamento. E outra coisa que a palha não dá e a árvore dá, frutos. Você dará muitos frutos. Então leia e medite. O terceiro princípio é você adquirir experiências. A experiência vai te levar à sabedoria. Mas pessoas tolas, elas não aprendem com as experiências nem delas e nem dos outros. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê relatos de diversas experiências, não somente vitórias, mas também de derrotas. E quando nós aprendemos com as nossas experiências, não apenas as vitórias, as coisas boas, mas principalmente com as derrotas e fracassos, nós crescemos. Porque a experiência nada mais é do que o conhecimento na prática, né? Eu já ouvi uma vez, não sei nem de quem que é, se você soubesse pode colocar aqui nos comentários essa frase, que diz o seguinte, que o tomate é uma fruta, né? Isso é um conhecimento, você conhece que tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta. Então, conhecimento você adquire lendo e meditando, mas a sabedoria é o conhecimento aplicado. Então, pessoas tolas elas não vão extrair nenhuma lição, sabe? Mas de qualquer forma elas estão aprendendo alguma coisa, mas elas não estão absorvendo, tá entendendo? Porque você aprende com seus próprios erros, você aprende com o erro dos outros e você também pode aprender nem com um nem com o outro, mas de certa forma você está aprendendo, só não está absorvendo. Então seja uma pessoa que extrai sempre lições, não somente das suas vitórias, dos seus acertos, mas principalmente dos seus fracassos, das suas derrotas. A gente se conecta mais com as pessoas quando a gente compartilha os fracassos que nós tivemos na nossa vida, algumas dores que nós passamos ou sofrimentos que nós tivemos que lidar. Isso faz você se impulsionar mais. Tanto a Bíblia fala, né, que há mais reflexão na morte do que alegria num casamento, por exemplo. Né? A gente fica muito mais reflexivo em situações ruins que aconteceram conosco, e também Paulo fala sobre isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra toda no original grego é todas mesmo. As coisas boas e também as coisas ruins. Mas, sobretudo, aprenda, extraia lições, experiência. Quando Jesus fala, por exemplo, também, afasta de mim esse cálice, a palavra cálice no original é experiência. E experiência, que experiência era aquela que ele iria enfrentar? Cara, uma experiência de morte de cruz, mano. Era uma experiência horrível. Uma morte dolorosa e lenta. Então ele não queria passar por aquela experiência, mas o espírito dele estava preparado para isso. Ele fala, Senhor, a minha carne é fraca, mas o meu espírito está preparado. Mas ele não queria passar por aquela experiência. Mas aquela experiência de fato veio na vida dele e ele precisava passar por ela. Sabe uma coisa que eu aprendi esses dias? Foi que as pessoas confundem Jesus como a chegada. Mas Jesus não é a chegada, Jesus é o caminho.
Pessoas tolas são como aquele burro do Shrek, sabe? Que fala assim, já chegou, já chegou, já chegou. E se esquece de desfrutar do caminho. Ele quer a chegada, mas ele não quer passar pelo caminho. Ele não contempla, ele não aprende com o trajeto, com o caminho que ele está passando ali. Então seja uma pessoa mais interessada pelo processo do que pelo resultado. Extraia lições da sua experiência. O quarto princípio é ande com os sábios e você se tornará sábio, mas o tolo ele sempre vai desprezar conselhos. E a Bíblia também diz, né, na multidão dos conselheiros há sabedoria. O tolo, ele não vai querer ouvir conselho de ninguém. Ele vai se apoiar nos seus próprios conselhos, ele vai dar conselho para ele mesmo, ele vai dar instruções para ele mesmo, ele não quer ouvir ninguém, ele só vai andar com gente tola. E sabe, quem anda com gente tola se tornará tolo. Isso não significa que é para você deixar de andar com seu pai, com sua mãe, seus amigos, irmãos, pessoas que fazem parte do seu relacionamento. Cara, seria ignorância da minha parte dizer isso. Mas quando a Bíblia diz andar com sábios, é você procurar pessoas sábias, maduras e experimentadas que vão te aconselhar. E outra, ouvir esses conselhos. Porque os tolos, eles vão desprezar a sabedoria, ele não é amante da sabedoria, ele não vai querer, ele não tem temor, ele não lê, não estuda, não se dedica em estudar, em meditar, ele também não quer aprender com as experiências e muito menos ele quer ouvir conselhos de pessoas sábias, mais experimentadas. Cara, eu lembro minha mãe, né, falando quando eu era criança, dizendo o seguinte, aquelas expressões, né, que a gente sempre ouvia dos nossos pais, olha, eu não sou sócio da empresa de luz, da empresa de água e tal, desliga esse chuveiro, e a gente ali, né, tomando banho, gastando, sem preocupação, sem entender que existe um trabalho que paga essas contas e tal. E quando a gente se torna adulto, né, casado, ainda mais com filhos, a gente se pega falando isso para os nossos filhos, né? Porque são pessoas tolas, né? Todos nós, em algum momento, fomos tolos ou somos tolos ainda, mas não é para você ficar nesse ambiente, é para a gente crescer em sabedoria. Mas a gente precisa andar com pessoas sábias, pessoas experimentadas, valorizar o que elas carregam, as experiências que elas tiveram, que elas vão nos ensinar. Cara, não tem como você aprender com você mesmo, assim, apenas. Você precisa andar com pessoas que vão te aconselhar. Tanto que o próprio Espírito Santo é o nosso conselheiro, mas as pessoas querem fazer coisas sem buscar conselhos. Então, uma coisa que eu quero ser e sempre colocar em prática antes de tomar uma decisão é sempre ouvir o conselho dos sábios. Agora nós vamos para o quinto, último e o mais difícil degrau para alcançarmos a sabedoria e deixarmos de ser tolo no próximo ano aí de 2022 para frente. A Bíblia fala para nós aceitarmos e amarmos a repreensão, mas o tolo ele vai desprezar a repreensão, ele não aceita ser repreendido. Mas a pergunta que fica é, alguém aceita, gosta de ser repreendido? De fato ninguém, nem você, nem eu, nem outras pessoas que a gente conhece gostam de ser repreendido. A gente fica bravo, né, internamente, é difícil de engolir até a saliva porque a gente quer falar umas verdades e a gente fica ali se tremendo todo, mas a Bíblia sabe e ela fala sobre isso, que nós devemos aceitar e amar a repreensão. Porém, você não deve aceitar e amar a repreensão de qualquer pessoa. A gente ouve muito por aí, né? As pessoas dizendo, não aceite uma crítica construtiva de alguém que não construiu nada, não adquiriu autoridade para falar ou até mesmo fazer o que ela está fazendo. E de fato, isso é verdade. Isso é bíblico, é um ensino milenar. E cara, eu sou uma pessoa casada, né? Então é comum tanto minha esposa me repreender, como eu repreender minha esposa. Mas a gente entende que essa repreensão ela nos ajuda a alcançarmos a maturidade e a sabedoria bíblica que nós queremos alcançar. Então assim, fica aqui esse aviso, esse ensino extremamente importante na sua jornada para você desenvolver a sabedoria na sua vida. É difícil aceitar e amar a repreensão? De fato é. Porém, aqueles que aceitam e amam serão sábios. E como você sabe que uma pessoa é sábia? Quando ela aceita e ama a repreensão. A forma como ela lida com isso. Ela não vai te retrucar, não vai bater de frente. Tanto que a Bíblia fala muito mais sobre aqueles que sabem ouvir do que aqueles que sabem falar. A gente precisa aprender a ouvir, principalmente
de pessoas que exercem uma autoridade sobre a nossa vida. Essas pessoas nós devemos ouvir, abaixar a cabeça. Vai doer, dói, porque a gente ouve umas verdades e realmente tem o objetivo de nos confrontar, para nos tirar da zona de conforto e nos colocar num ambiente onde a gente cresça em maturidade, a gente consiga desenvolver essa sabedoria, beleza? Mas eu quero aproveitar aqui e deixar esse último princípio, né, que eu tenho aprendido, que eu falei no início desse vídeo. Cultive a sabedoria dos primeiros dias, mas também cultive o temor dos últimos dias. Beleza? Então é isso, gente. Se você quiser acrescentar alguma coisa a mais nesse vídeo, se você achou interessante, comenta aqui embaixo. Eu terei o privilégio de ler o seu comentário e depois, quem sabe, a gente faz um vídeo em cima do que você está sugerindo. Sugere aí, coloca aí nos comentários qual o tipo de conteúdo que você gostaria de ver aqui no nosso canal, beleza? É isso aí, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo.